Aí surgiu a sexta qualificadora, que é a, hoje, mais importante, sem dúvida nenhuma, que é o feminicídio. Feminicídio. O que é o feminicídio? Observe aqui, ó. O feminicídio, então, matar a mulher é um homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E aí a própria lei explicou o que seriam as razões da condição do sexo feminino, dizendo o seguinte: considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então observe o seguinte, olha só. Se o sujeito matou na violência doméstica, é feminicídio. Então qualquer homicídio da mulher que é oriunda de violência doméstica é feminicídio. Perfeito? Mas não é só isso. O feminicídio não se resume a isso. Também é feminicídio o homicídio praticado contra a mulher em razão do menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher, né? Então, tem pessoas que não fazem parte do núcleo familiar, né, das questões familiares, mas que socialmente menosprezam a condição da mulher, né? Discriminam, odeiam mulheres. Tem pessoas que odeiam mulheres, não é? E querem eliminá-las, desprezam a condição delas e passam por cima mesmo. Isso é uma questão de feminicídio, ok? Bom, lá na frente no nosso curso nós vamos falar das leis especiais e aí nós vamos ter um dia que nós vamos falar efetivamente da Lei Maria da Penha. Então nós vamos tratar da Lei Maria da Penha bem a miúde. Mas eu ressalto para os senhores que, por exemplo, a Lei Maria da Penha ela é de 2006 e ela, sem dúvida nenhuma, mudou o panorama jurídico brasileiro, né? A lei argentina de violência doméstica, aliás, muito mais que violência doméstica, é uma lei de 2009. E a lei argentina ela é muito mais ampla do que a lei brasileira. Porque, sabe isso que se colocou agora aqui, né, de a mulher ser menosprezada? Isso está na própria Lei Maria da Penha deles lá. Não é? Aqui a Lei Maria da Penha, pessoal, se preocupa com a violência doméstica. Lá na Argentina, só para fazer um breve paralelo, como a lei pode ainda ser melhor, porque a Lei Maria da Penha é muito boa. Tem distorções? Tem algumas coisas erradas, sem dúvida nenhuma. Mas assim, pesando os prós e os contras, a Lei Maria da Penha é, sem dúvida nenhuma, muito boa. Mas perceba que a Lei Maria da Penha ela se preocupa com a violência doméstica. Ela não se preocupa em proteger a mulher, basicamente. A lei argentina se preocupa um pouquinho mais e tanto é assim que a lei brasileira, ao criar o feminicídio e ampliar, porque o feminicídio não é só violência doméstica. Então ele amplia esse conceito, praticamente mostrando com isso que a Lei Maria da Penha falhou nesse aspecto, de proteger a mulher fora do ambiente doméstico. Não protege. Mas o feminicídio, sim, o feminicídio teria o condão de proteger a mulher também da violência pública, social, né? Uma questão importante aqui é a seguinte. Neste ano, nós tivemos a possibilidade de ter aqui um curso do júri, um curso bem específico do júri, e que nós vamos repetir o ano que vem. No ano que vem nós teremos um curso do júri bem aprofundado aqui, né? Já se preparem,
vai ser bem legal. E no júri que nós tivemos o curso deste ano, nós trouxemos uma juíza que é titular, né, de uma vara do júri aqui da capital, e ela falou muitas coisas para nós, e chegou no aspecto feminicídio, né? E a juíza trouxe um sinal alarmante para nós, né? Que ela disse, olha, o crime de homicídio mudou muito nos últimos anos. Muitas coisas, houve uma redução, né, de muitos aspectos. Mas se tem uma coisa que só aumenta, é o feminicídio. Só aumenta. Veja, então a Lei Maria da Penha mudou, tem muitos mecanismos de proteção. A lei que alterou o Código Penal para proteger o feminicídio é uma proteção a mais, uma punição a mais para quem pratica homicídio contra a mulher, e o feminicídio só aumenta. E essas estatísticas estão nos jornais o tempo todo. Você vê como é que são as coisas. Continua ocorrendo aí de monte. Muito se diz, e não só aqui no Brasil, tá, pessoal? Isso é uma preocupação em outros países, inclusive da Europa, que não há criminalidade de rua, né? Você não vai ser roubado, não vai ser vítima de um latrocínio, talvez de um furto, né, de alguma coisa. Você pode ser vítima em qualquer capital do mundo, mas de um crime violento, de um homicídio, você não é vítima em outros países, mas de feminicídio, sim. Acontece, né? Violência doméstica acontece em muitos países. É uma coisa impressionante. Bom, enfim, né? Esse é um problema social que a gente precisa enfrentar, né? Defender quem matou uma mulher no júri é muito difícil. Muito difícil. Eu já defendi. E uma vez eu fui impactado, assim, demais. Porque quando você é nomeado no júri, você defende, né? Você defende o cara que você foi nomeado. E isso é uma escola importantíssima, porque você tem que se virar e arrumar mecanismos de defesa. E uma vez eu fui defender um cara que deu 5 tiros na moça e ela não morreu. Ela não morreu. Deu 5 tiros lá. Fiz a minha defesa como eu pude, tá? Talvez eu não tenha me empolgado tanto na defesa, mas eu fiz a defesa. Eu fiz realmente a minha parte. E agora, o que me impactou? Olha como as coisas são. Quando eu cheguei no júri, cheguei mais cedo, como costumo fazer, então o júri estava marcado lá para 13h, era mais ou menos meio-dia, né? Cheguei para deixar as coisas, eu cheguei, fiquei ali fora, esperando um pouquinho, quem é que chega? Uma moça. Uma moça chega, que eu não conhecia, uma moça simples, bastante bonita, mas assim, estava ali com a sua mãe, com seu filho e não sei o quê. E ela pergunta, onde que é o júri aqui? É que eu preciso ir no júri. Era a vítima. Era a vítima, aquela que levou 5 tiros. E aquela que eu tinha que defender o cara que deu 5 tiros nela. E ela foi falar exatamente comigo. Logo de cara, com toda a simpatia do mundo, né? E claro que ela também gozava da minha simpatia, não é porque eu estou defendendo o outro que eu sou inimigo da vítima ou alguma coisa, né? Mas logo de cara, quer dizer, eu não costumo nunca diminuir vítimas, né? As vítimas não estão lá para se defender, esse não é o objetivo, né? Mas ali eu tive um cuidado todo especial de enaltecer a vítima. Né? E a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Mas defender é muito difícil. Por outro lado, as mulheres que vão acusadas de homicídios, aí tem uma chance enorme de legítima defesa. Assim, eu já vi, a maioria, né, acaba sendo legítima defesa. Isso é um dado estatístico. Não, sempre dá para fazer, porque assim, vocês falam, professor, e nessa situação, o que você faz?
Veja, tem vários aspectos, né? Tem vários aspectos, inclusive nos aspectos emocionais do sujeito. Não lembro agora, que já faz muito tempo, mas provavelmente eu tentei falar de violenta emoção, né? De alguma situação que aconteceu, ou inclusive sobre qualificadoras no júri, e você bate, porque tem uma técnica. O promotor diz, ocorreu a qualificadora tal. E tecnicamente, pelos fatos, etc., eu posso, de repente, tentar afastar aquela qualificadora, né? E diante de uma boa defesa, alguma coisa, às vezes, a gente consegue. Uma redução, não digo uma absolvição, que nesse caso seria muito difícil. Mas em alguns aspectos você consegue fazer uma boa defesa, né? Eu, sinceramente, senhores, assim, não me vangloriando de nada, porque eu já ganhei muitas vezes e já perdi muitas vezes, mas uma coisa eu já ganhei. Nunca eu fui fazer um júri em que o promotor não foi a réplica. Isso é uma vitória. Porque se o promotor foi a réplica, provavelmente ele quer reforçar as suas teses e reforçar porque você fez uma boa defesa. Porque senão ele nem iria perder o seu tempo em fazer uma réplica. Eu nunca fui a um júri e fiz mais de 50, não fiz tanto igual tantos outros, tem 500 júris aí, mas eu, pelo menos uns 50 eu fiz com certeza, e nunca um promotor não foi a réplica, salvo quando a tese fosse comum, né? Aí termina em meia hora, terminou tudo, né? Mas quando a tese não é comum, sempre foi a réplica, o que é bem legal, é uma vitória para o advogado. Mesmo nesse caso foi a réplica, lembro. Opa, qual delas? Ah, da Claudelaine, né? Ah, mas isso é um outro capítulo, né? Para outra oportunidade. Muito bem, nem lembro quando é que eu contei essa história aí, mas enfim. Será na outra semana? Bom, vamos lá. O feminicídio, ele tem uma característica, depois eu vou passar aqui para vocês, que é um aumento de pena ainda, tá, pessoal? O feminicídio, além de qualificar o homicídio, além de ser uma qualificadora do homicídio, ele tem uma causa de aumento de pena, porque o feminicídio pode ser praticado em algumas condições, né, específicas. E se for o feminicídio praticado em algumas condições que a lei determina, que eu já vou passar para vocês, aumenta a pena até a metade. Aí é uma causa de aumento de pena. Além de qualificar, também pode ter uma causa de aumento de pena, um dado muito importante, né? E o feminicídio, como eu falei, também aumenta a pena em algumas situações. Vamos ver, olha só. Então, as causas de aumento de pena para o homicídio doloso, feminicídio, né, também aumenta a pena de 1/3 até a metade, se o crime for praticado, primeiro, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto. Segundo, contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 ou com deficiência. Ah, mas a gente já viu isso. Calma que eu vou falar aqui. E terceiro, na minha opinião muito importante, se o feminicídio for praticado na presença de descendente ou ascendente da vítima, descendente ou ascendente da vítima. Começando pelo fim, né? Porque eu acho esse o mais relevante. Por quê? Porque a quantidade é muito grande de mulheres que são mortas na frente dos seus filhos. Ou que são mortas na frente dos seus pais. Na frente dos seus pais, na frente dos seus filhos, ou na frente dos seus pais, né? Então isso gera um impacto, né, na pessoa gigantesco, né? A pessoa vai ter aquela imagem terrível, né? Então não só a vítima do feminicídio vai sofrer, como aqueles outros parentes vão ter um reflexo enorme nas suas vidas, né? Então está muito certo de aumentar a pena nessa condição mesmo. E com relação à idade, vocês viram que para os crimes de homicídio em geral, se for menor de 14 anos ou maior de 60, aumenta 1/3. Mas no feminicídio, se tivesse idade,
Se tiver essa idade, ou se tiver deficiência, aí não importa a idade, não aumenta 1/3, aumenta de 1/3 até a metade. É uma questão específica para o feminicídio, o que demanda ali um aumento diferenciado, ok? Então não há bis in idem aqui, pode ser qualificado e pode ter também essa causa de aumento, que isso será aplicado na pena de forma diferenciada. Só para fechar essa ideia do feminicídio, não se esqueçam que no feminicídio o importante é a mulher ser vítima, não quem agrediu. Então quem agrediu tem sempre que ser um homem? Necessariamente não. Tem sempre que ser o marido? Necessariamente não. Pode ser rigorosamente qualquer pessoa, inclusive o irmão, o pai, o filho, não é? Casais homoafetivos. Pode acontecer de uma agressão dentro do ambiente doméstico se tornar um feminicídio.